Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Padre Fábio, me chamo Emanuele, tenho 17 anos. Faz 2 anos que meus pais se separaram. E a partir de então comecei a perceber que fiquei uma pessoa negativa. Sempre me pego pensando que nunca encontrei uma pessoa que vai me amar de verdade. E com isso vem abaixo a autoestima. Acho que as pessoas nunca vão me achar bonita. E eu sofro com isso, padre. O que eu posso fazer? Minha filha, a leitura que nós fazemos de nós é absolutamente importante para a gente receber a leitura que o outro faz de nós. Seria muito cruel da minha parte esperar que o outro me ofereça aquilo que é minha obrigação oferecer-me. Então, às vezes, Emanuele, nós temos dificuldade de prosseguir a vida, é porque nós estamos esperando que o outro nos traga, que o outro nos prepare o que nós deveríamos preparar. Então, qual é a primeira realidade a ser curada? Tomar uma distância do casamento de seu pai e da sua mãe que não deu certo e tentar entender que isso não é uma regra para você. Que às vezes, quando eu vejo o fracasso do casamento dos meus pais, eu tendo naturalmente a pensar que o meu também será uma experiência fracassada. Porque é o exemplo mais próximo que nós temos de nós. Então é preciso lavar essa roupa suja. É preciso reorientar essa visão. Sim, está certo, eu terei sempre mais facilidade de interpretar o mundo a partir daquilo que está sendo oferecido a mim. Então eu interpreto o casamento a partir do casamento mais próximo que eu tenho. Se o do meu pai e da minha mãe não deu certo, eu tendo a pensar que os casamentos serão todos como os dele. Não, deles. E não. Sabe, permita que essa impressão vá embora. Olhe para outros modelos que deram certo. Sem a visão romântica, por favor, né? O casamento só pode dar certo à medida que nós lutamos diariamente por ele. E foram felizes para sempre. Não existe isso, não. E depois que você consegue ter uma visão que corresponda à realidade, você trabalha com a possibilidade de que você também experimente isso na sua vida. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio
daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor ensimesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí, naturalmente, eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do auto-amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. É como eu dizia no início do programa, há restrições que possibilitam. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias, não tem descanso isso, é diário, sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós, sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós. Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Não é justo que uma fase apenas me machuque. Me machucar. E não é justo que uma fase apenas me machuque. Crescer com a dificuldade. Estamos todos no mesmo barco, viu?
Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Deus age sem que as pessoas peçam? Interessante a pergunta, né? Essa pergunta ela é bastante abrangente. Ela gira em torno de várias questões importantes que nós precisamos ter clareza na nossa vida de cristão. Eu começo a perguntar para você. Você que é pai pode me ajudar a responder. Quando você ama o filho que você tem e você percebe que ele está diante de uma necessidade, você espera o filho pedir? Como é que funciona o seu coração? Eu particularmente, sempre que eu tenho alguém do meu lado que está necessitando de alguma coisa, eu não espero pedir, porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade danada de pedir. Quando se trata de oração, Deus nos atende o tempo todo, porque Deus não tem variações de vontade, minha gente. Isso é muito interessante. Às vezes, do jeito como nós rezamos, de ficar pedindo a Deus as coisas, nos dá a impressão de que Deus é um velho caduco, que ele não sabe das necessidades do mundo, então a gente tem que ficar insistindo com ele. Oração não é isso. Oração não tem significado quando nós acreditamos que Deus é um velho caduco e que eu fico mostrando para ele o que é bom no mundo, o que precisa ser feito. É claro que nós temos o direito de pedir, mas Deus não atende mais, não atende menos quando nós pedimos ou não. O pedido, ele acalenta o coração. Mas o que faz a oração ter eficácia, a solução do problema que eu apresento para Deus, ela só acontece no momento em que a graça de Deus, que sempre desejo de que o ser humano seja feliz, se encontra com um ser humano que verdadeiramente quer ser feliz. Pedir a Deus proteção, por exemplo, eu peço a Deus que me proteja todos os dias, mas eu olho para os dois lados da rua antes de atravessá-la. Então, o pedido que eu faço está diretamente unido a uma responsabilidade que eu tenho de olhar para os dois lados, de não expor a minha vida ao risco, de não ficar fazendo nada que seja perigoso contra a minha vida. Agora, o grande problema, meu querido, é quando nós acreditamos que Deus obedece às nossas ordens. Eu particularmente tenho muito, mas muito receio com esse tipo de oração. Nós não determinamos nada. Nós pedimos. Se vai acontecer ou não, vai ser fruto do que Deus já nos concedeu com o encontro da vontade humana. Se eu peço, por exemplo, para que Deus acabe com a fome na Somália, mas eu não faço nada para terminar a fome na Somália, Deus fica desmoralizado. Porque como é que Deus pode exterminar a fome de um povo, senão pela própria mobilização do povo? Ou daqueles governantes que são responsáveis por criar uma vida mais digna e mais humana para aquele país? Deus fica desmoralizado, porque a gente pede, a gente faz o nosso pedido, mas a gente não faz a nossa parte. Então Deus faz sem que a gente peça? Faz. Deus está sempre atento para a necessidade humana. Nós pedimos porque é bom formular o que a gente precisa. Mas ao formular o que a gente precisa, a gente não pode ter aquela sensação de que nós estamos dando ordens a Deus. O que a gente faz, gente, é através de uma atitude humana determinar que a bondade de Deus encontrará lugar no nosso coração. É aquela velha história do bom samaritano. Aquele homem está caído, todo machucado, e Deus está ali do lado dele, esperando que alguém faça. Deus não tem como recolher o doente do chão. Deus tem como dar a saúde, mas aquela atitude de recolher o doente do chão, ela tem que ser humana.
Passa um sacerdote, finge que não viu. Passa um levita, finge que não viu. Até que passa um samaritano. Ele se compadece e ele faz aquilo que Deus queria que o sacerdote fizesse, que o levita fizesse, mas que ninguém fez. E interessante que o dono da pensão também tem um papel primordial na solução do problema daquele que está caído. Então o samaritano, ele faz uma caridade, mas o dono da pensão está fazendo também. Porque o dono da pensão é que vai cuidar daquele rapaz que está ali caído. Então veja bem, não adianta eu ficar ajoelhado do lado do doente falando: oh meu Deus, cura a doença dessa criatura, se eu não pego e não levo ao médico. Então pedir não é o suficiente. Há uma ação, um desdobramento que nasce do pedido que eu faço. E às vezes a oração que a gente escuta nos dá a impressão de que Deus é um velho caquético que não sabe de nada mais na vida. A gente fala: oh meu Deus, essa mulher é tão boa, Jesus, cura o coração dela, cura ela dessa doença. Como se Jesus não soubesse que ela é uma pessoa boa, como se Jesus, né? Como se eu soubesse e Deus não. Então a gente tem que pedir, porque faz bem ao nosso coração. Mas no momento que a gente pede, a gente tem que se comprometer com a parte do milagre que só nós poderemos fazer. Então o meu pedido, ele é mais honesto à medida em que eu viabilizo aquilo que eu peço. Faço a minha parte. É como você ir pedir ao seu pai o carro dele emprestado. Mas a gente espera que no mínimo você saiba dirigir. O que adianta o seu pai emprestar o carro se você não vai dirigir o carro? Se você não tem competência para dirigir o carro? Então, cuidado com aquilo que você pede para Deus. Porque às vezes que aquilo que você pede para Deus não está acontecendo, é porque você ainda não tem competência o suficiente para fazer a sua parte. Você já prestou atenção que às vezes a gente pede a Deus para nos fazer paciente? De manhã, de repente, faço lá: oh meu Jesus, me ajuda a ser paciente. Aí tudo bem. Meia hora depois vem aquele chá de poejo, como diz lá em Minas Gerais. Uma pessoa, quando é enjoada demais, a gente chama de chá de poejo. Você já tomou chá de poejo? Uma das piores coisas que tem no mundo, gente, de ruim. Então, quando você está com aquele chá de poejo, que mede 1 metro e pouco do seu lado, conversando fiado na sua cabeça, te enchendo o saco, falando e conversando, e papapá, tirando a sua paz, aí você lembra que você rezou de manhã, pedindo a Deus que lhe desse paciência. Oh Jesus, me faz paciente. Mas ela não quer ser incomodada. Pô, como é que vai ficar paciente se não passar pela experiência de encontrar um chato no meio do caminho e ter paciência com o chato? Aí depois pede a Deus: oh meu Jesus, me faça generoso. Tá certo? Mas aí você começa a esbarrar nos pobres toda hora. Oh, você podia me ajudar aqui? Às vezes nem é financeiramente não. Oh, me ajuda a resolver esse probleminha. Ah, agora não posso, não tem tempo. Mas de manhã pediu para ser generoso, para ter um coração bom. Sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Cuidado, viu, na hora que você reza. Cuidado com o que você pede para Deus, porque Ele faz e às vezes não acontece, é porque você ainda não teve coragem de colocar a sua parte na história. Que dá trabalho mesmo, gente. Oração é via, vai e vem. Deus não faz tudo por nós, não. Existem coisas que só Deus pode fazer e existem coisas que só nós podemos realizar. E Ele não vai ficar se metendo naquilo que é nosso. A responsabilidade que eu tenho diante daquilo que eu peço é minha. Mata a minha fome, não me deixa passar fome. Aí Ele te dá saúde para você trabalhar. Senhor, não me deixe morrer doente. Ele te dá saúde, mas agora vai cuidar. Senhor, me faça paciente. Ele te dá um chato de galocha para você ter paciência com ele e exercitar-se. Senhor, me faça generoso. Ele vai colocar um monte de pobre e de gente necessitada do seu lado e você vai ter que reagir diante do que você rezou. Então, Deus faz quando a gente não pede? Faz. Faz quando a gente pede? Faz também. Só que tem um detalhe. Em tudo que Ele faz, sem que a gente peça ou quando a gente pede, Ele vai nos pedir uma outra parte daquilo que a gente rezou. Se a gente pediu a Ele, pode ter certeza que Ele também vai pedir alguma coisa para nós, porque é via de mão dupla. Quando a gente se dispersa nos nossos acidentais, a gente deixa de enxergar aquilo que é essencial. O bem que fazemos, por menor que seja, tem o poder de consertar o mundo.
nós já sabemos que tudo aquilo que nós realizamos repercute. Pode repercutir muito, pode repercutir pouco, mas repercute. O bem que você realiza a alguém pode repercutir naquele alguém, pode repercutir nas pessoas que estão ligadas àquele alguém. O mal também. Toda vez que nós fazemos o mal a alguém, prejudicamos com a nossa palavra, com o nosso gesto, com a nossa desonestidade, com a nossa mentira, nós fazemos sofrer aquela pessoa que foi vítima da nossa maldade e naturalmente os entornos dela. Por isso que é tão importante a gente ter consciência das nossas ações. Nós temos falado muito de posicionamento nos dias de hoje. Fulano de tal precisa se posicionar. Eu sempre penso, o cristão já está posicionado. O cristianismo é um posicionamento. Porque não dá para ser cristão e ser a favor da mentira, da desonestidade, do roubo. Não pode ser cristão e ao mesmo tempo ser favorável a tudo aquilo que nos destrói como sociedade, posturas diabólicas. Não dá para você conciliar a sua vida cristã com a fofoca, com a maldade. Então, se você escolheu ser cristão ou não, se você se posicionou no mundo a partir de uma crença religiosa, você naturalmente tem um código de responsabilidade a ser seguido. Não é verdade? Eu sou cristão. O meu posicionamento é sempre estar de acordo com tudo aquilo que faz o Evangelho acontecer. Não faz o Evangelho acontecer, não vai contar comigo. Esse é meu esforço diário. Sou muito falho, claro, mas eu luto para que o meu posicionamento seja sempre o Evangelho. E na minha vida, como cristão, eu não posso conciliar as minhas maldades com aquilo que eu aprendi com Jesus. Jesus passou no mundo fazendo o bem, sempre, acolhendo a todos, curando os que estavam diante dele, os que solicitavam a sua intervenção. Jesus passou reconciliando os corações, reintegrando pessoas que se sentiam excluídas pelos seus pecados, pelas suas misérias. Jesus passou fazendo o bem. E a minha missão é esta. E eu tenho certeza que mesmo que você não professe o cristianismo, a sua religião lhe sugere fazer o bem a quem passar por você. E é tão lindo ver a corrente do bem se fortalecendo, crescendo. Toda vez que o bem é feito, toda vez que o bem consegue acontecer por meio de nossas ações, palavras e pensamentos, nós temos o poder de consertar o mundo. É interessante a gente identificar que o tempo todo nós estamos fazendo a experiência da semeadura. Hoje você semeou uma série de coisas em você. E você também foi semeado por outros. A palavra que você escuta, a imagem que você viu, tudo isso encontra repouso em nós. Essa palavra foi boa? Cultiva isso. Permita que essa palavra demore em você. Retome. Nossa, eu achei aquilo tão bonito que eu vou ler de novo. É assim, né? Eu faço isso muito com os livros que eu estou lendo. Tem coisas que me emocionam, que me comovem, e tem outras coisas que me incomodam. Tem uma palavra, uma parábola que eu gosto muito. É quando Jesus conta a parábola do semeador. Ele diz, naquele dia, o Evangelho diz, né? Jesus saiu de casa, sentou-se à beira-mar. Uma grande multidão ajuntou-se em seu redor. Por isso, ele entrou num barco e sentou-se ali, e enquanto a multidão ficava de pé na praia, ele falou muitas coisas em parábolas, dizendo: Semeador saiu para semear. Enquanto semeava,
algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno cheio de pedras, onde não havia muita terra. Logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol saiu, ficaram queimadas, e como não tinham raiz, secaram. Outras caíram no meio dos espinhos, que cresceram sufocando as sementes. Outras caíram em terra boa, produziram fruto. Uma 100, outra 60, outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. As palavras, as ideias, elas têm o poder de entrar dentro do nosso coração e, se cultivadas, elas provocam frutos em nós. Mas às vezes a gente nem liga. É como Jesus está dizendo, às vezes, quando eu não me ocupo daquilo que me incomodou, uma palavra caiu em mim, nossa, como isso me incomodou. Mas logo em seguida eu não fiz questão de cultivar. É como se eu permitisse que essa palavra ficasse no meio dos espinhos, ou numa terra rasa. Se a gente cultiva essa palavra, nós estamos dando a ela o favorecimento de um terreno sólido, de um terreno fértil. Eu estou permitindo que essa palavra provoque um efeito em mim. A palavra que nos faz bem precisa ser cultivada. É igual ouvir uma música. Tem gente que ouve 300 vezes a mesma música. Por quê? Porque aquela música fez bem. Agora, às vezes, Deus nos fala coisas preciosas e a gente escuta de qualquer jeito. Deus nos fala através dos acontecimentos. Existem coisas que parecem num primeiro momento ser só ruim. Calma. Espera o acontecimento cair no seu coração. Permita que este acontecimento tenha o poder de ser pedagógico em você. Permita que este acontecimento entranhe no mais profundo do seu ser e gere uma nova atitude. É muito ruim quando a gente percebe que a vida que nós estamos vivendo não está favorecendo a nossa realização. É muito ruim quando você percebe que você não está cultivando o que realmente pode te tornar uma pessoa melhor. Às vezes a gente fica lá, passa 2, 3 meses cultivando ódios, cultivando ressentimentos, quando na verdade nós deveríamos estar preparando o terreno para que o perdão aconteça. Às vezes nós ficamos lá perdendo um tempo precioso da nossa vida, com fofocas, com realidades que não vão nos agregar em absolutamente nada, quando nós deveríamos estar buscando alguma coisa que seja favorável a nós. Tantas vezes Deus nos grita através de uma pregação. A nossa obrigação é escrever aquilo que Deus gritou para nós naquele momento da pregação. E ao longo dos dias, a gente voltar àquilo que Deus nos incomodou. Isso é você jogar a semente numa terra boa, que é onde tem cuidado. É onde tem o cultivo. Então, minha gente, sempre que Deus nos diz alguma coisa de bonito, sempre que Deus nos diz alguma coisa de bravo também, que a gente sabe que vai ter uma ressonância na nossa vida, cultive. Não seja superficial, não. Hoje o mundo é cada vez mais superficial, viu? A gente não tem nem tempo, muitas vezes, de prestar atenção no que Deus está dizendo, pelo tanto que nós somos fúteis. A gente precisa levar muito a sério o que nos incomoda. Porque Deus nos fala através do que nos incomoda. Se existe uma situação que está te incomodando, preste atenção nela. Não no sentido de ficar se incomodando e reclamando. Não. Preste atenção no que está incomodando, jogue essa palavra no terreno fértil da reflexão e permita que essa reflexão lhe ajude a tomar um novo posicionamento. É assim que a gente muda a vida, gente. Quando a gente dá o terreno favorável para o crescimento daquilo que Deus fala em nós. Então eu pego aquela palavra que me fez bem
e eu vou permitir. É como se fosse ruminar, né? O gado, ele mastiga um pouco de grama e ele fica ruminando. O que é ruminar? É extrair aquele alimento, vai e volta, vai e volta. Por isso que o gado está sempre mexendo a boca, ele está ruminando. Ele está extraindo ao máximo os nutrientes do alimento. Isso é o que Jesus estava dizendo quando nós semeamos uma palavra boa. E é por isso que a minha consciência cristã me leva a pensar nessa parábola aqui como uma oportunidade que eu tenho de fazer sempre uma leitura da minha vida hoje. Deus está me falando isso. Então eu faço essa leitura. E eu não quero que isso que Deus está me dizendo me prive de ter o meu comportamento transformado. Então, eu vou tomar mais consciência do meu lixo afetivo. Eu não vou permitir que esse lixo afetivo venha adoecer quem está do meu lado. Porque um doente emocional adoece outros. Basta a gente permitir. E é por isso que eu sempre digo que eu não tenho o direito de julgar sobre o outro os meus lixos. Não tenho. O outro não merece o meu lixo afetivo. O outro não merece aquilo que é de pior em mim. Todos nós temos o nosso lixo afetivo. Eu tenho o meu lixo, você tem o seu lixo. Agora, se eu abro a tampa desse lixo, minha amiga, eu provoco um estrago muito grande onde eu estou. O que é o nosso lixo afetivo? Tudo aquilo que fizeram com a gente de errado ao longo da nossa vida são os nossos traumas, são as nossas rejeições, são as nossas carências. Tudo isso vai ficando alojado dentro de nós e que se a gente não administra com responsabilidade cristã, isso se torna tóxico para nós e para quem se aproxima de nós. Por isso que nós não podemos admitir um cristianismo sem reflexão, sem crítica, sem autocrítica. O cristão que não se critica, que não passa no crivo diário do Evangelho, hoje eu fui cristão no meu jeito de ser, hoje eu fui cristão no meu jeito de pensar, fui cristão na maneira como eu tratei aquela pessoa. Deus me visita através das pessoas. De repente uma pessoa me fala uma coisa, aquilo tem tanta ressonância na minha vida que eu resolvi escrever. Eu resolvi guardar. E aquela palavra produziu um aprendizado que modificou a minha vida. Então de repente alguém me escreveu alguma coisa lá no Twitter, uma frasezinha que me diz, aquela frase me toca, eu tomo posse daquilo e vou nutrindo, vou jogando adubo naquela palavra e ela vai florescendo dentro de mim um novo jeito de ser. É assim que a gente é transformado. E é por isso que esse evangelho da semeadura, a parábola do semeador, tem muito a ver, mas está intimamente ligada à qualidade da nossa vida. Porque eu posso ter uma vida melhor à medida em que eu reflito mais a vida que eu vivo. Uma vida é mais qualificada à medida em que nós refletimos o que vivemos. Como é que eu vou viver a dinâmica dessa palavra que me semeia para me fazer bem, se eu não tiver disposição de cultivá-la? Essa semente vai ficar caída num terreno infértil. Com a vida que a gente leva, com essa correria que a gente leva, nós não temos tempo muitas vezes de ler um livro. A gente não abre na nossa vida o espaço para uma leitura que a gente sabe que vai nos edificar. Como é que nós estamos buscando o que realmente, como é que nós estamos cuidando do que realmente pode semear a nossa vida de coisas boas? Como é que nós estamos articulando as realidades que poderão favorecer o nosso crescimento? A gente estava conversando isso ontem com algumas amigas que estão vivendo também um processo de busca espiritual, e a gente falava de como é difícil a gente solicitar, até no encontro religioso, a quietude das pessoas. Dá um intervalo de uma palestra, todo mundo corre com o celular. Lembro, na própria peregrinação, eu falei isso muito com o pessoal que foi comigo para a Polônia. Foi cuidado para o celular não tirar
a nossa alegria. Alegria não, desculpe, eu falei o termo errado. A nossa profundidade. Cuidado para o celular não nos impedir de realmente ver os lugares santos. Mas nós precisamos permitir que a Terra Santa peregrine em nós. Isso é, ela nunca mais vai terminar dentro de nós. Ela nunca mais vai terminar, ela nunca vai ser esgotada os efeitos dela em nós. É a oportunidade que eu tenho de puxar esse cordãozinho, sabe? De tudo aquilo que na minha vida precisa ser semeado. Porque é impressionante, minha gente, como o nosso jeito de viver não tem permitido a gente demorar nas realidades que realmente podem nos edificar. Então, eu escuto um conselho, uma pessoa que me ama chega, me diz uma palavra. Eu não dou nem tempo daquela palavra no meu coração, eu já estou abrindo meu Facebook para ver quem mandou mensagem para mim, ou eu estou abrindo o meu WhatsApp para ver quem acabou de falar. Aí eu estou lá dentro do Santo Sepulcro, só tenho 30 segundos para ficar lá dentro. Eu vou desperdiçar tirando uma foto. Não posso fazer isso. Eu tenho 30 segundos para estar no lugar onde a tradição diz que Cristo ressuscitou. Isso não merece registro fotográfico, isso merece registro espiritual. A gente precisa começar a mudar o conceito de importante para nós. Nós falamos demais, nós escrevemos demais, e a gente rumina de menos. Nós somos muito rápidos em escrever, somos muito rápidos em dizer. Estamos tão devagar para ouvir. Nós precisamos mudar muita coisa dentro de nós. Nós precisamos ter coragem de fechar portas que estão nos superficializando, que estão nos deixando fúteis, que estão nos deixando chatos, desagradáveis. Para nós mesmos. Vamos fazer esse compromisso com Deus. Vamos aprender alguma coisa. Vamos fazer um curso esse ano. Vamos nos comprometer a superar um pouco a nossa mediocridade. Vamos ousar romper todas as estruturas que estão nos escravizando, que estão nos mantendo na mesmice. Ouse investigar dentro de você quais são as realidades que precisam ser cultivadas da mesma maneira como o semeador cultiva, colocando num terreno fértil a semente que precisa nascer. Olhe para você, descubra o que em você hoje precisa ser cultivado de verdade, para que você possa ter a satisfação de saber que você está no caminho certo. Que a vida pode até ser difícil, minha gente, mas se a gente tem a sensação de que está no caminho certo, o que está sendo difícil, o que está sendo penoso hoje, é interpretado de outro jeito. Eu particularmente, minha gente, uma das coisas que mais me encantou é que Israel, a Palestina, né, essa divisão que existe ali, o território, todo o território de Israel, digamos assim, ele é marcado por uma contradição tão bonita, tão venturosa, digamos assim, tão cheia de destinos, né? É no meio de um deserto. Quando nós estávamos em Jericó, por exemplo, que eu abri a janela do quarto, eu fiquei encantado com a visão que eu tive. Um deserto imenso, mas ali no meio um oásis. Constantemente vendo aquela mistura de deserto e terra florida. E eu ficava, como é que pode, no meio de tanta secura, alguma coisa tornar-se tão verde? Aquelas frutas tão coloridas, tão cheias de cores, tão cheias de vida, no meio do deserto. O mistério é que no meio daquela terra seca e árida, existem pequenas mangueiras, canalizando aquilo que eles chamam de irrigação de gota. A irrigação de gota é um sistema de irrigação desenvolvido por eles, porque eles têm muito pouca água, eles não têm abundância de água. Então a pouca água que eles têm, eles cuidam.
e fazem de tudo para que aquela água possa chegar aos lugares secos. E daquela caixa saem então as pequenas mangueiras, levando no meio do deserto a água, que vez em quando solta uma gota, numa programação de às vezes 45 segundos, 1 minuto. É uma gota só, não é muita água. É uma gota que sai daquela mangueira, cai na terra. E o milagre de ser constante, esta pequena gota, vai fazendo com que a terra se torne fértil. Mesmo no meio de um deserto imenso, é possível ter aquela plantação maravilhosa por causa da constância de uma gota que não deixa de cair. Há um mistério maravilhoso em tudo isso, não é verdade? Porque na nossa vida muitas vezes é a mesma coisa. Quantas vezes você também passa pela experiência de ter um deserto dentro de você? E quantas vezes você também ficou sem respostas? Como é que eu vou deixar, ou melhor, como é que eu vou transformar esse deserto em terra que possa ser plantada? Como é que essa terra árida vai sair da condição de árida para se tornar fértil? Quem sabe a gente olhando ali, como é que eles resolvem o problema da seca, o problema da aridez da terra, nós possamos descobrir um jeito também. Se deixarmos cair uma gota, por menor que seja, ela já faz a diferença. A constância daquela gota vai transformando o que é árido em realidade fértil. No nosso coração, muitas vezes árido, se a gente deixar cair aí uma gota de perdão, uma gota de amor, coisas pequenininhas. Às vezes a nossa tristeza é imensa, mas existem gotas de alegrias que nós podemos cultivar. Existem pequenas atitudes, pequenas gotas, que se a gente faz, o milagre da fertilidade volta. Acontece. Assim como lá naquela terra tão seca, é possível ver plantações maravilhosas. A mesma coisa nós precisamos fazer. O tempo todo, nós precisamos jogar na aridez da nossa vida uma gotinha de esperança, que somada a outras pequenas gotas de esperança vão trazendo transformação. Nenhuma transformação é da noite para o dia. Tudo na vida humana é processual, isto é, fruto de um processo. Ninguém se torna bom da noite para o dia, da mesma forma como ninguém se torna ruim da noite para o dia, não. São os processos pequenos que nós vamos vivendo, as escolhas que nós vamos fazendo, é que vão transformando aquilo que a gente é. São as pequenas escolhas que vão constituindo as grandes realidades da nossa vida. E pode observar, grandes destruições acontecem por causa de pequenos descuidos. Grandes acidentes acontecem por causa da somatória de pequenos descuidos. Eu me recordo quando caiu aquele avião da Gol, lá no meio da mata, né? Muita gente perguntava qual foi a causa da queda. E eu ouvi um especialista dizendo, olha, a queda de um avião não é fruto apenas de um fator. São inúmeros pequenos fatores que, quando juntos, geram a catástrofe. A tragédia. A tragédia, ela nasce de pequenos descuidos. Assim como há muitos anos atrás, um avião de uma grande companhia aérea, porque o piloto distraiu, digitou a rota errada, ao invés de pousar em Belém, ele saiu lá no Xingu. Foi parar lá no meio daquela mata, totalmente o lado oposto para o qual ele deveria ter ido, por causa de um descuido. Minha gente, na nossa vida, a mesma coisa acontece. Se a gente não cuida, na hora que a gente digita a rota do nosso voo, nosso avião vai para um lado completamente oposto para o qual deveria ir. São os descuidos que mudam a rota da nossa vida. Às vezes mudando para coisas boas, às vezes mudando para coisas terríveis. O dia que você descuida da sua família, da sua casa, pode ter certeza, é bem provável que mais cedo ou mais tarde o descuido de hoje somado ao descuido de amanhã, ao descuido de depois de amanhã, ou de ontem, resulte em realidades muito tristes. Aquilo que você deixa de fazer pelo seu filho hoje vai somando-se a outros
a outros descasos, a outros. Daqui a pouco você perde o controle da vida do filho. Porque educação é isso, né? É o processo miúdo, constante de todo dia, toda hora você dedicar-se àquele que precisa de você. Amar é assim. Não adianta você amar o seu filho profundamente hoje, se amanhã você o despreza. Não adianta você dar um grande presente ao seu filho hoje como prova do seu amor. Não, isso não muda a cabeça nem o coração dele, não. E nem adianta você passar anos e anos e anos distante do seu filho, depois chegar com os braços cheios de presente para conquistá-lo de novo. Não adianta. O que faz a gente ser fiel aos outros é o processo constante do cuidado. Então, se você quer ter o seu filho do seu lado a vida inteira, cuide dos pequenos detalhes, cuide das pequenas gotas. Se você quer que o seu casamento dê certo, cuide dos pequenos cuidados de todos os dias, dos pequenos detalhes de todos os dias. É isso que faz a gente ser constante, é isso que faz a gente dar certo. Não existe fórmula de sucesso para a vida humana, não. Não tem um livro que você possa ler que a sua vida vai mudar. Não. É todo dia, toda hora você descobrir onde é que você precisa colocar o seu empenho, o seu cuidado. É a gota caindo na terra. E às vezes um cuidado parece que não vai fazer diferença, mas vai, porque ele vai sendo uma somatória. Ele vai se juntando a outros cuidados. E esses outros cuidados, quando somados, eles geram uma atitude, geram um jeito de ser. E o que mais vale na nossa vida é a gente transformar o nosso jeito de ser, a nossa atitude. E essa transformação só virá a partir do momento que nós observarmos as pequenas coisas. Agradecemos por fazer parte desta comunidade. Nos deixe saber suas reflexões nos comentários. Inscreva-se para não perder futuras explorações e convide seus amigos a explorarem conosco.